Toda a igreja vai cantar comigo o hino 329, Conta as Bênçãos. Se da vida sai o renovação, se com desafios juntas por no vão, conta muitas bênçãos que faz de uma vez, as viver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão, uma, vidas de uma vez, as viver surpreso quanto Deus já fez. Desagrado, mágoa, tristeza, é a cruz pesada que tem que levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão, vida de uma vez, as viver surpreso quanto Deus já fez. E todos com seu glória tem mais tesouros prometidos tem. Nunca vem da terra poderão comprar a mansão celeste que por mais orar. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão, vidas de uma vez, mas viver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus consigo está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão, vida de uma vez, mas viver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Nós agora vamos ouvir a leitura da pastoral com o irmão Israel. Tesouros do mundo. Os tesouros e castelos são construídos por ansiedade e medo, e às vezes por vontades totalmente desavisadas, pela responsabilidade e consciência com que poderá vir por razão de termos tesouros no mundo. Tesouro pode ser qualquer coisa com a qual sobreamos os nossos corações. Aquilo que for preferencial em nossas vidas. Jesus afirmou que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A humanidade tem escolhido tantos tesouros diferentes, banais e destrutivos. Geralmente são assim os tesouros do mundo. Mesmo quando são benéficos, são passageiros e podem ser roubados. Alguns tesouros do mundo, além de destruírem, se tornam algemas para a alma. Por esta razão, as pessoas se estruturam no poder dos tesouros do mundo. São conhecidas por aquilo que têm e não pelo que são. Isto prova
que os tesouros do mundo fazem produzir o orgulho e a discriminação nas vidas, onde as pessoas são amadas pelo que possuem e não pela qualidade pessoal. Os tesouros do mundo descaracterizam as pessoas. Neles, eles só podem usufruir as coisas momentâneas. Esperança e paz momentâneas, porque o céu e a terra irão passar, com todas as coisas da terra passarão, onde todos os tesouros do mundo terão fim. Portanto, não nos importa termos gigantesco tesouro e sólido castelo, porque eles deixarão de existir, e suas glorificações se transformarão em cinzas. Por isso, se faz necessário ouvirmos o conselho de Jesus, que nos ensina a não devemos amar o mundo, nem aquilo que nele há. E também para que não façamos tesouros na terra, porque os tesouros que nela existem são enganosos. Eles não levam nem podem garantir a felicidade. São atrativos à carne, mas sabemos que todos em nós que é carne tornar-se-á em pó. As coisas da carne não têm estrutura por si, desfazem com o tempo. São as árvores frágeis que vivem pela vontade dos ventos. Os tesouros do mundo provocam gritos de socorro às almas que clamam para terem um tesouro dos céus. O tesouro dos céus é permanente, não possui ouro, não prata e joias, mas tem guardada em Cristo uma eterna e abundante vida de paz. Segurança, porque neste tesouro de vida ninguém poderá roubar nada que possa diminuir a felicidade de vivermos no paraíso com o Senhor. Pastoral do pastor Manuel Antônio. Agora toda a igreja irá cantar o hino 456 do nosso cantor cristão, o estandarte que está no Dagachó. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. Jesus, o comandante, verdadeiro que é conduz.
E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Salmos 119, dos versículos 1 ao 11. Dirigir-se em congregação e texto. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o usam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observasses. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos ao observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração que busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós vamos fazer uma oração oratória e para essa oração eu convido a Elisa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos assim ao Senhor, porque não queremos nos preparar para estar no dia na tua manifestação. Eu agradeço por tudo, para o nome do Senhor. Eu te agradeço também por esse culto, que não pretende que esse culto seja feito somente por nós. Nós possamos estar recomendando em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. E nós saudamos toda a igreja para que juntos continuemos a louvar e adorar o nosso Deus. Nós vamos ter uma mensagem musical agora com o casal Osana e Israel Nascimento. O amor de Deus seja em cada coração, fazendo mover nesta noite. Irmãos, vamos louvar a Deus, mas antes eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, profeta messiânico, né? Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo não tem mais, não tem mais, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim.
Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Amém. Glória a Deus. O irmão Marcelino Neto trará os seus irmãos. Graça a paz, igreja. Amém. Este mundo jamais pode separar os valores celestiais e eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu e no céu, céu e no céu, as nações celestiais, todas feitas por Deus. Céu e no céu, céu e no céu, eu vou pro céu e no céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta vingou. Eu não temo o pecado, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu e no céu, céu e no céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu e no céu, céu e no céu, eu vou pro céu e no céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem.
ao fim. Eu convido a igreja a se colocar de pé e a diaconisa Angélia para uma oração de gratidão. Oremos, Senhor nosso Deus, falamos, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui juntos, que agradeço, Senhor, para Te louvar e Te adorar. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor, para manter a Tua casa, Senhor. Possas agradar a Ti, Senhor, de casa. E também abrir portas, trabalho para aquelas pessoas que estão se encontrando desempregadas. Possa ser portas, Senhor, para cada um deles, Senhor. Eles têm a oportunidade de trazer suas ofertas e dízimos para casa do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Ser com aquele jeito desta noite, né? Com o Santos e o pregador Israel. Possa, Senhor, trazer, Senhor, uma mensagem e colocar no coração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar e nós vamos cantar o hino 417, Brilha no Poder e História no Datachuva. Tão somente Pra fazer um feito singular, me espera de com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Alex Gabriel vai tragar uma mensagem musical. E logo após trará o seu louvor o diácono Anderson e família. Nada é igual ao seu redor.
pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.
cantar nessa noite diz que eu estou aqui para te perguntar, Senhor, o que meu coração precisa saber. Que bom seria se todo ser humano, todo servo de Deus, buscasse saber o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém. Estou aqui para te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim, há um rio preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos seus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. O pecado está sempre em minha boca. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo no fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Amém. Amém. Nós vamos aos avisos e comunicações. Na terça-feira, às 16 horas, culto da MCM. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração, onde dirige a nossa irmã Lucicleide Santos e o pregador, o pastor Davi Martins. Na quinta-feira, às 15h30, evangelismo. Na sexta-feira, às 18 horas, aula de música. Na sexta-feira, às 19 horas, escola bíblica com criança e adolescente. No domingo, às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Quem precisar crescer espiritualmente estará aqui certamente no domingo de manhã. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, onde dirige a irmã Miriam Brito
e o pregador, o pastor Davi Martins. Pedidos de oração para essa semana. Orar pelo nosso país, orar por todos os irmãos da nossa igreja, orar pela saúde da irmã Dina Santos, que graças a Deus está se recuperando, e orar pela saúde de Getúlio, irmão do diácono José Léo, aniversariante da semana, no dia 27, Alexandra Pereira. E os aniversariantes do mês, à medida que eu vou chamando, pode vir até a frente que o irmão Israel fará uma oração. Dia 2, Pedro Guilherme. Dia 9, Eneida Maria. Dia 22, Lindalma Maria. Dia 24, Jairete Soares. E no dia 27, Alexandre Pereira. Os irmãos podem chegar aqui à frente. Os irmãos Israel fará uma oração pelos amigos. Vamos orar pelas irmãs que estão aniversariando da igreja de festa. Realmente importantíssima, né, para a vida de todas elas, né? A igreja também, nós também nos alegramos com a vitória e a alegria dela. Oremos, maravilhoso Deus, santo Deus que está no céu, Pai querido, ó Senhor, estamos aqui, Senhor, levando nossa voz ao alto, Pai, pedindo uma bênção especial pelas vidas, Senhor, de todas essas irmãs, Senhor, que estão aniversariando, Pai, irmãos. Bendito Deus, toma a frente, Senhor, dá aqui o seu coração, Senhor, precisa, Deus, o que eles estão pedindo, Senhor, aqui, ó Deus, da saúde, da paz, Senhor, da felicidade. Jesus, abençoe suas vidas, Senhor, e que cada dia, Senhor, estejam, Senhor, fervorosos, Senhor, teus pés, buscando a tua presença, sentindo a tua presença, Senhor, ó Deus, Deus pensa em suas vidas, Pai. Cada dia alegre, Senhor, na tua casa, servindo a ti em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa seus familiares, abençoa toda a sua casa. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, ajuda em tudo, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agora vamos ouvir a mensagem da parte de Deus para nossas vidas com o irmão Israel. Convido a todos de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Se puderem ficar de pé, nós vamos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus essa noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, versículos 30 e 31. Atos 16, versículos 30 e 31. Ele diz: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém.
Peço à igreja que continue orando para que Deus, com sua graça, me conceda nessa noite uma palavra aqui, não só para mim, mas para toda a igreja. Nós nos esforçamos para tentar entender e tirar o melhor aqui para nós nessa noite. Nós estamos num texto em que a igreja conhece de forma bem contundente, mas que ao mesmo tempo traz uma reflexão incrível, tá? Dessas viagens de Paulo missionário e dessas conversões que houve, tá? Principalmente a conversão do carcereiro. Então, meditando nessa palavra, disse: não, a gente precisa falar disso aí, tá? Passamos um mês quase todo aqui falando sobre missões. Nosso irmão Marcelino aí fazendo um esforço muito incrível e falando sobre missões. Eu disse: não, o texto é esse, né? Vamos falar sobre missões, sobre salvação, né? E o nosso tema hoje diz: Jesus Cristo salva. Eu creio que o Senhor é o mesmo que continua e salvou no passado, salva hoje e continua salvando eternamente, amém? Até a sua volta, né? Então, Jesus Cristo salva. Irmãos, Paulo empreendeu 3 viagens missionárias. A primeira, nos anos de 45 a 48, está lá em Atos 13 e 14. A segunda, nos anos de 50 e 53, mais ou menos, aproximadamente, são datas aproximadas, está lá em Atos 15, versículo 16, 18 ao 22. E a terceira e última viagem dele, missionária, foi exatamente nos anos 54, 57, depois de Cristo, né? Atos 18, 23, 20 ao 38. Então, essas foram as 3 viagens missionárias de Paulo. Mas hoje nós vamos nos deter precisamente na segunda viagem de Paulo, que é justamente que trata desse assunto ao qual nós estamos tentando aqui passar para os irmãos. Mas antes, a primeira viagem dele foi uma viagem muito preeminente, tá? Essa viagem ela não começou por acaso. Foi o Espírito Santo que separou a Paulo e a Bernabé, né, para que eles pudessem fazer essas viagens. Foi uma viagem altamente planejada pela igreja gentílica de Antioquia, uma igreja proeminente, uma igreja bem fundamentada, onde existiam homens de alta capacidade, homens como Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, né, que foi criado com Herodo Petraca, e Paulo, que só a sua biografia já dizia, né, o que eles representavam naquela igreja. Era uma igreja que realmente fazia o evangelho do Senhor ser divulgado. Essa igreja foi onde os cristãos começaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. Está lá em Atos capítulo 11, né? Foi na igreja gentílica. Então eles enviam Paulo e Bernabé, e nessa viagem ele leva o primo de Barnabé, chamado João Marcos, que tem um livro escrito com o seu nome, né? E ele fez toda uma trajetória, saindo de Antioquia, Seleucia, Antioquia da Síria, faz todo um percurso entre Derbe, Listra, né, Icônio, certo? E em um certo momento, irmão, ele tenta ir à Ásia, que não é essa Ásia que nós conhecemos hoje, não é? Era um distrito, mas ele tentou ir, e o Espírito Santo proibiu dele ir. Depois ele virou-se e foi para Betínia, e também o Espírito Santo disse: não vai, porque como foi dito aqui, né, pelo irmão aqui, quando falava sobre missões, né, nós que fazemos missões, a igreja que faz missões, ela não faz de qualquer jeito, ela faz com direcionamento do Espírito Santo de Deus. Porque na igreja primitiva era o Espírito Santo que separava, enviava e guiava. Era o Espírito Santo de Deus. Então, ele obedecendo, ele não segue para esses 2 caminhos. Ele pega um navio e vai para a cidade porteira de Troia. E quando chega em Troia, irmão, justamente
isso aí que nós vamos agora remeter, quando ele chega em Troia, ele tem uma visão. Ele tem uma visão, né, onde um homem desesperadamente, né, o convida para passar a Macedônia, ou seja, para atravessar todo aquele mar ali, Egeu, e chegar à parte da Europa, né, a Macedônia. E eu digo para a igreja nesta noite, né, a visão de Paulo da Macedônia é a visão de toda e qualquer igreja que almeja por alma sendo salva ao Senhor Jesus Cristo, né? A visão de Paulo é a nossa visão. Passa a Macedônia e ajuda. E Paulo, obedecendo a voz do Espírito, ele não titubeou. Imediatamente, né, ele pegou o primeiro navio e diretamente saiu e chegou à cidade de Samatrócia. De lá, ele vai para o porto de Neápolis e chega a Filipos, que é uma das colônias romanas mais proeminentes que existia naquela época. Para ter uma ideia, irmãos, Filipos, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, o pai de Filipe o Grande, em 360 a.C. Era uma cidade super proeminente, uma cidade portuária, onde a principal estrada dos romanos, a via Ignátia, passava cortando essa cidade. Então aquele povo ali era um povo muito orgulhoso. Primeiro porque eles não eram romanos legítimos, mas eles tinham cidadania romana, gregos com cidadania romana, e se achavam poderosos demais. Na inscrição em cima, antes de entrar na cidade, tinha escrito que ninguém poderia entrar naquela cidade e falar de uma outra religião, pois ele era seguidor de Apolo, de Diana e outras coisas mais, né? E Paulo chega nessa cidade. Num dia de sábado, Paulo levanta-se com seus companheiros, que nesse momento aí já estava Lucas, já estava Timóteo, né? Não dá para falar de tudo, mas estava já esses companheiros com ele, além de Silas, que é conhecido também como Silvano, né? E esses companheiros estavam com Paulo, e Paulo sai para ir orar à beira de um rio, o rio que antigamente chamava Gangites, hoje, na atual dia, se chama Angites, né? E Paulo saiu e foi com seus companheiros à beira desse rio para orar, e lá encontrou um grupo de irmãs, na qual Lídia, ela se destacava. Era uma senhora, segundo os comentaristas, rica, né? Vendedora de púrpura, e os irmãos sabem que naquela época, quem trabalhava com púrpura, né, era uma pessoa de posse, porque só a realeza, só os grandes que poderiam usar tecido e alguma coisa que levasse esse tipo de produto. E Lídia logo abriu o coração para Deus, sendo a primeira mulher da Europa a se converter ao Evangelho. Irmão, essa história é muito linda. Por quê? Porque fala de nós. Foi a partir dessa chamada, dessa visão de Paulo, aquele homem clamando pelo Evangelho da Macedônia, que esse Evangelho chegou a mim e chegou a você. Primeiro ele chega na Europa, e Lídia é a primeira mulher a se converter. Mas através da Europa, esse Evangelho chegou às Américas, chegou a Pernambuco, chegou ao Cabo de Santo Agostinho, chegou a Enseadas, chegou a nós. Isso é maravilhoso. As missões precisam ser consideradas nas igrejas. As missões precisam ser respeitadas nas igrejas. As missões precisam ter investimento dentro das igrejas. Porque sem missões não há conversão. Não há conversão. E Paulo fez essa obra crescer de uma forma incrível. E ele saiu à beira do rio e chegou e encontrou esse grupo de mulheres. E lá, essa mulher se converteu, chamou ele para as suas casas, deu abrigo a eles, né, deu tudo o que ele precisava. E eles ficaram ali de forma confortável, mesmo tendo o impedimento de não pregar outra doutrina ali naquela cidade, mas com ali o conhecimento de Lídia, ele começou a falar e ia para a beira do rio. E isso também, irmãos, retrata o povo quando estava lá na Babilônia, aos pés de Nabucodonosor.
lá também não existia sinagoga. E eles iam para onde? Para a beira do rio para orar. Irmãos, não importa o lugar, não importa o conforto, aonde você estiver, esteja orando, esteja com o pensamento ligado aos céus, busque a Deus, ore, porque a oração transforma. E Paulo começou a falar, e todo sábado ele saía para a beira desse rio para falar do amor de Jesus. Como eu disse, lá não tinha sinagoga, era necessário 10 homens judeus para abrir uma sinagoga, e não tinha sinagoga. Então ele ia orar na beira do rio, e um dia após o outro, após o outro, após o outro, e uma jovem, aliciada pelos grandes lá, né, dessa de Filipos, dizia sempre para eles, né, esses homens que anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. E isso foi incomodando Paulo, irmão. Isso foi incomodando ele de uma tal forma que ele, em um certo momento, ele parou e disse para ela, ou melhor, para o Espírito, não para ela, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Para o Espírito, não para ela. E na mesma hora, diz a palavra de Deus que aquele Espírito que usava aquela jovem para fazer adivinhações, para estar adivinhando e dando lucro aos seus senhores ali, saiu daquela mulher imediatamente. E aquilo foi um alvoroço muito grande, porque os homens sentiram que a razão do seu lucro, a razão daquilo que eles tinham, se perdeu, porque aquela senhora era adivinhava, era uma adivinhante. E naquela época existia muito isso. Quando Paulo chegou a uma certa cidade, ou melhor, em Chipre, lembrei da cidade. Quando Paulo chegou na primeira viagem em Chipre, ele encontrou um mágico chamado Bar Jesus. E esse também era adivinhando, que naquela época as culturas gregas e romanas davam muita vazão a essas coisas. E Paulo também repreendeu fazendo aquele homem ficar cego por muitos e muitos tempos. E ali o propósito se converteu. Da mesma forma, essa senhora, e ela dizia, né? Esses homens que vos anunciam a palavra de Deus são servos de Deus Altíssimo. Irmãos, engana-se, a igreja se engana quando o diabo ele faz aliança, tenta fazer aliança com a igreja de forma aberta. Quando o diabo, irmão, ele tenta fazer aliança com a igreja de forma aberta, a igreja corre grande perigo. Mas quando ele se coloca como empecilho diante da igreja, a igreja tem grande vitória. Porque a igreja ora. Quando a igreja ora, irmão, os impedimentos, ele desaparece. Ele desaparece. E aquela mulher, naquele momento, perdeu tudo que ela tinha ali. Né? E os homens, vendo que o seu lucro era escapar de suas mãos, pegaram a Paulo e a Silas, levaram a presença do magistrado, e aí, em praça pública, fizeram um estandarte, fizeram o maior alvoroço, para que ele fosse condenado sem julgamento, e aí, não é, começaram a espancar Paulo e Silas. Me lembra uma vez que, quando Jesus chega em Gadara, na cidade de Gadara, os irmãos sabem, lembram dessa história, quando Jesus chega em Gadara, e que liberta aquele homem possesso de demônio, diz a palavra de Deus que ele tinha uma legião de demônios. E uma legião, irmãos, era a maior unidade do exército romano. Tinha de 3 a 6 mil demônios. E quando Jesus chegou ali, ele disse para a dor: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Veja. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, muito cuidado com os elogios. Muito cuidado com as palavras que saem da boca daquele que não serve a Deus ou que não vem de Deus. O Senhor Jesus imediatamente expulsou aquele demônio. E do mesmo jeito que fizeram com Paulo, fizeram com Jesus. Não bateram nele, mas expulsaram da sua cidade. Porque a humanidade não vive de forma mercenária. Se tiver dinheiro,
está bem. Se tiver posição, está bem. Se tiver patrimônio, está bem. Se tiver um grande carro, uma grande casa, está ótimo. Mas no Evangelho, na palavra de Deus, não é assim. Bendito seja o nome do Senhor. Não é assim. E Paulo, ali, com Silas, com as costas, eles rasgaram suas roupas, começaram a bater naqueles dois homens, pelo bem que ele tinha feito àquela moça, àquela jovem. E assim acontece conosco também, hoje em dia. Muitas vezes os crentes se colocam à disposição para fazer o bem, e faz o bem, e faz a diferença. Eu digo sempre que, no momento em que essa igreja for arrebatada e sair daqui, tudo se acaba, irmãos. Porque a igreja continua ainda sendo a maior agência de transformação da face da terra. Se não fosse a igreja hoje, está um caos, mais do que já está. A igreja salva, a igreja é a porta da salvação. A igreja colhe, a igreja cuida, a igreja zela. Ah, mas temos muito conflito, muito... Olha, antes dessa viagem, Paulo peitou Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo queria levar Silas. João Marcos, na primeira viagem, deixou Paulo lá na Panfilha, e voltou. Ninguém sabe por quê, a Bíblia não explica, mas ele voltou. E Paulo disse: olha, na segunda viagem não vai. Mas ele era primo de Barnabé. E Paulo encarou e disse: olha, é teu primo, mas a obra é mais importante. E um foi para um lado, outro foi para outro. Mas depois, irmãos, eles estavam aí unidos. Para lá, em Colossenses 4:10, vê Paulo recomendando João Marcos. 2 Coríntios 4:11, vê Paulo falando bem de João Marcos. Porque muitas vezes os servos de Deus, eles se confrontam. Mas o importante é o resultado dessa confrontação. Que não haja mágoa no coração, que não haja rancor, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Porque o Senhor trabalha até na discórdia, irmãos. Quem entende o trabalhar de Deus? Quem entende o trabalhar de Deus? Nem sempre o concordar é o certo. Nem sempre o balançar a cabeça é o certo. Aprendi muito isso aqui, no tempo pouco que eu cheguei aqui com o nosso pastor. Não. Muitas vezes é preciso dizer não. E Paulo disse não na cara de Barnabé, seu melhor amigo. E Barnabé era um nome de bosta, um rico, mas Paulo se preocupava com isso. E a mensagem foi pregada. Isso aí é só um grupo. Por conta dessa pequena divergência, foram dois grupos. E o Evangelho foi divulgado com mais precisão. E foi colocado esses dois homens ali, no meio daquela multidão, no maior espetáculo a público. E diz a palavra de Deus que eles bateram em Paulo sem medidas, até cansar, até as costas de carne dilacerada. Olha, a lei lá em Deuteronômio dizia que não poderia se bater em um prisioneiro mais de 40 vezes. Paulo e Silas bateram nele sem contagem alguma. Para a gente ver o que esses homens sofreram por amor ao Evangelho, para que esse Evangelho chegasse aqui, na primeira igreja original de Ceará. Valorizemos tudo isso. Valorizemos tudo isso porque é algo importantíssimo para a nossa vida. Você é um salvo, não é pouca coisa não. Você é um crente, não é pouca coisa não. Você é um filho de Deus, não é pouca coisa não. Você faz a diferença aqui, mesmo o mundo dizendo que não, mas você faz. E não é pouca coisa não. Glória a Deus por isso. E Paulo, ali com Silas, sendo naquele espetáculo ali público, chicoteado, depois de tudo, as costas todas dilaceradas, jogam ele num calabouço. Irmãos, não dá tempo, mas se tivesse mais tempo, eu ia descrever este calabouço. Acredito que os irmãos já leram a história de Jeremias. Jeremias confrontou o rei Zedequias quando Nabucodonosor aconchava a cidade. E ali, com a permissão de Deus, porque Deus usa o ímpio para disciplinar os seus. Sabia disso? Que Deus muitas vezes usa o
ensinar os crentes. E naquele momento, Nabucodonosor era um martelo na vida de Israel. E Neemias se levantou ali, Jeremias se levantou, usado por Deus, e confessou e mostrou o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Mostrou o pecado do povo, mostrou a razão de toda aquela opressão que estava fedendo na narina do Senhor. E por conta disso, Zedequias vai e joga Neemias, ou melhor, Jeremias, num calabouço. O mesmo calabouço que Paulo e Silas estavam lá jogado. Lama até o tornozelo, 2 tábuas com orifício prendendo pés e mãos, e de uma forma tal que não podia nem se mexer. Qualquer outro cidadão não crente, não convertido, estava praejando, estava dizendo: que miserável, a gente tudo aqui sofrendo, e esse carcereiro dormindo aí fora. Ele estava soltando palavrão, ele estava dizendo coisas que não condiziam, revoltado. Somos animais para estarmos dentro da lama, amarrados desse jeito, para um bem que nós fizemos. Tudo isso ele passava pela cabeça dele, e ele poderia estar falando, irmãos, mas o crente é diferente. O cristão é diferente. O teu vizinho está te aperreando e tu, amém, vou orar por você. A gaita da árvore está caindo para cima da tua, tal, amém, eu vou aparar. Porque o crente, ele é diferente. E essa diferença na vida do crente precisa aparecer, para que o evangelho brilhe através dele, diga através dele, sem precisar de abrir a boca. Porque nós somos luz. A palavra de Deus diz que nós somos luz. E a luz brilha. E a luz faz. E a luz clareia. Pode colocar você debaixo de qualquer cama, debaixo de qualquer arqueiro, e você vai brilhar do mesmo jeito, porque você é luz. Jeremias estava lá no calabouço, dentro da lama, atolado, mas a luz dele brilhou, a palavra dele prevaleceu. E no ano de 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade e leva todos cativos à Babilônia. Porque a palavra do servo de Deus, irmão, não volta atrás. Eu vi homens aqui falando aqui, nesse dia aqui na escola dominical, e se emocionando no falar, porque a palavra dele é se ensina ou não. Esta é a palavra do crente. Fora disso, vem de procedência maligna. Não sei o que eu estou falando, não. É a Bíblia. Porque nós somos luz. E estava lá Jeremias dentro do calabouço. Mas mesmo lá dentro, Deus cumpriu a sua profecia. Porque ele era a luz. E não se esconde a luz. Pode fazer com você o que quiser. Colocar você onde quiser. Mas você vai brilhar lá mesmo. Porque você é luz. Porque Deus fala ao seu coração. E Paulo e Silas, lá, naquela situação, ao invés de xingar o carcereiro, a corte romana, o imperador César, ao invés de amaldiçoá-lo, começaram agora, irmãos, a louvar, a cantar hinos maravilhosos ali dentro, com todo o sofrimento, hinos maravilhosos ao Senhor. Orava e cantava, diz aqui a palavra de Deus. Veja, é bem sabido que cada um de nós temos problemas mil, e cada um mais difícil do que o outro. Mas ao invés de reclamar, ao invés de xingar, ao invés de murmurar, ao invés de apontar o outro, ore, busque, louve a Deus, abra o seu cantor cristão onde você estiver, e você vai ver Deus fazer a diferença.
na sua vida. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às raízes. Precisamos voltar à essência. E a essência do crente é esta. Não importa o que diga de você. É um abestalhado, é uma velha caduca, é um velho caduco, é um moço mostrado. Não! Não! O que faz diferença na tua vida é o que Deus fala para você, não o que o outro fala para você. Não o que o outro fala para você. E Paulo e Silas começou a orar ali e a clamar. Irmãos, e diz a palavra de Deus que no momento a terra começou a sacudir, a estrutura do cárcere começou a abalar, as correntes que prendiam os seus pés e mãos se soltaram todas, as grades se abriram todas. Repetindo mais uma vez, as orações mudam situações, nunca esqueça disso. E aí, irmãos, quando as portas abriram todas, que todos os presos soltos ali, milagrosamente, e o carcereiro viu tudo aquilo ali, ele ajoelhou-se e quis, puxou a espada e quis matar-se. Porque naquela época, irmãos, o carcereiro romano, ele era responsável pelos prisioneiros. Se algum deles fugisse, ele pagava com a própria vida. E muitas vezes todos os familiares. Me lembra quando Pedro foi preso, logo após o Pentecostes, e Herodes Agripa queria fazer um showzinho à parte com ele, logo depois do Pentecostes, e prendeu ele com 4 quartéis de soldados, ou seja, 16 soldados. Mas aí Pedro estava na casa de Maria Madalena orando. E diz a palavra de Deus, irmãos, que o anjo do Senhor veio, passou pelo meio do soldado, soltou as presilhas de Pedro, soltou ele passou pelo meio do soldado, foi embora, e quando chegou, batendo na porta, nem a menina que atendeu ele acreditou que era ele, achando que era um fantasma. Mas é não. Deus ainda faz milagre na vida do crente. Amém. Deus faz milagre na vida do crente. Coloca a tua mão, coloca a tua vida nos pés do Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. E você vai ver Deus fazer a diferença. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não temos um livro falido, não. Nós temos um livro vivo que fala hoje, fala no passado e fala hoje e vai falar sempre. E vai falar sempre. E Pedro milagrosamente ali foi solto. Voltando à situação de Paulo, aquele carcereiro salta dentro. Paulo manda ele entrar e salta dentro, todo tremo, e cai de joelho diante de Paulo e Silas. Cai de joelho diante de Paulo e Silas, todo tremendo, porque achava que iria, que os presos iam ir embora, que foi outro milagre, irmãos. Naqueles cárceres só eram colocados os piores criaturas do mundo. E naquele momento que as portas se abrem, todos ficaram ali, parados, imóveis. Porque quando Deus age, irmãos, Ele age para fazer a diferença. E Paulo disse para aquele homem: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Uma outra coisa que a gente precisa tirar como reflexão nessa fala de Paulo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quantas vezes, irmãos, eu e você já olhamos para o nosso desafeto, se é que a gente tem, né? Mas no trabalho, quem trabalha aí, você sabe disso, né? Principalmente no setor público, a gente tem muitos, né, que acham desafeto, né? E já não pensou besteira, né? E naquela crença errônea, né? E apelar até a Deus, né? Como o pastor já falou aqui, né? Para que aquela pessoa seja castigada.
Mas o crente, irmãos, que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ele não age assim. Paulo podia muito bem, ainda com as suas costas sanguentadas, dizer: olha, eu não poria minha mão nesse bruto aí, mas se ele quer morrer, que morra. Deu tanto em mim lá fora, ele não quer se matar, que se mate. Paulo poderia agir dessa forma, irmãos, mas não. Ele disse: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Isto é a diferença do ganhador de almas. Isto é a diferença do cristão verdadeiro que ama o pecador, mas que aborrece o pecado. Lembra da frase bíblica que diz, né? Nós precisamos amar o pecador, agora aborrecer o pecado. Isso tem uma diferença muito grande. E Paulo sabia disso, porque ele aprendeu lá, né, aos pés dos grandes mestres. E ele disse: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Não importa o que fizeram com você, não importa o que fizeram para você, ore por ele, peça a Deus por ele, haja na vida dele através da oração, e você vai ver que Deus vai fazer, e de uma forma linda, como fez na vida daquele carcereiro. E diz a palavra de Deus que ele ficou tão extasiado, que naquele mesmo momento, ele correu, levou Paulo para sua casa, lavou os vergões de Paulo e Silas, tratou dele como, sabe, um homem bruto, que sabia usar a espada. Mas naquele momento, Deus usou ele dessa forma, porque Deus transforma as vidas, irmãos. Não importa quão bruto você seja, não importa quão ignorante eu seja, Deus molda, Deus transforma, Deus faz realizar. E leva Paulo e Silas à casa deles, e lá cuida deles, cuida das suas feridas, né? E aí, irmão, Paulo escuta dele a frase mais impactante. Eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Há muitos filósofos aí, entendidos, né? E principalmente nas redes sociais hoje em dia, deixando suas mensagens, deixando suas frases, deixando os seus recados. Mas eu digo uma coisa a você: não há frase mais impactante que faça mais diferença na vida de qualquer ser, não é, do que esta. Que faremos? O que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta de Paulo. O que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna. Porque, como foi dito aqui, na fala, na crônica aqui do pastor, daqui não levamos nada. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele podemos levar. E tem muita gente que se agarra naquilo que tem. Coitado, ali tem traça, ali tem ferrugem, ali tem monturo e nada mais. A frase mais impactante na vida minha, na sua, de qualquer criatura é: que farei para ser salvo? E Paulo disse para ele, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Tu e a tua casa, tu e a tua família, tu e a tua descendência. Porque através da sua oração você pode trazer todos. Eu me lembro, irmãos, estou já terminando, eu sei que não é hora de se avançando e estou cansando um pouco os irmãos, mas eu me lembro que ainda no começo da minha fé, ali na Coab, uma criança pequena, ela tinha uma família grande, e o pai era uma pessoa boa, mas gostava muito de beber, todo final de semana na casa dela era farra, e essa menina, né, que ninguém daria nada por ela, ela se converteu, irmãos, né? E todo domingo ela pediu o pregador lá, ao dirigente: deixa eu falar alguma coisa, e abriu espaço para que ela falasse. E ela só dizia: eu peço à igreja oração pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família. Todo domingo eu peço oração pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família. Irmãos, acredite, né? Todos hoje são
cristãos. Dirigente de oração, a mãe dela, o outro presbítero, e por aí vai. Todos convertidos. Quem se converteu foi aquela menina. E todo domingo ela pedia para pedir para as suas famílias. Irmãos, Deus faz diferença na nossa vida. Creia, nós servimos a um Deus poderoso. Nós não servimos a um Deus que é imóvel. Nós não servimos a um Deus que não fala, que não ouve, que não vê. Não! Nós servimos a um Deus que faz. Creia que Deus faz. Creia que a sua oração está sendo ouvida por Ele. Creia que quando você se senta, quando você se ajoelha, quando você se senta no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala de estar, que abre seu cantor, que ora a Deus, o Senhor está com a sua janela do céu aberta para te ouvir. Eu sei que as lutas são grandes e muitas vezes nos impedem de, mas mesmo sem vontade, louve, mas mesmo sem vontade, ore, mas mesmo sem vontade, cante aquele hino que você sabe, aquele hino do cantor que você gosta tanto. Louve a Deus e você vai ver os alicerces dos cárceres desta vida se abalar e cair diante de você. Porque a oração faz a diferença. Jesus Cristo salva. Não fugir do tema não, viu? Estamos em Jesus Cristo salva. Porque Ele continua salvando hoje. Ele continua salvando hoje. Eu queria ainda também, antes de concluir aqui, tá? Falar de uma experiência que já tive aqui, né? Nesse pouco tempo que estou aqui. Está aqui o dirigente da evangelização, nosso irmão Anderson, a nossa irmã Alice, né? E a gente sai aqui às quintas, né? E, irmãos, não quero aqui, entenda, irmãos, fazer identidade ou qualquer coisa, não preciso disso não, viu? Eu estou falando o que eu vi, né? E o que eu senti de Deus, né? E no momento o dirigente sentiu da gente fazer uma visita à nossa irmã Diná. E quando chegamos lá, irmãos, está ali a diaconisa Eugénia, Leão, né? A gente viu uma cena que, já quem viu a irmã Diná aqui, né? Naquela volúpia, naquela alegria de trabalhar para o Senhor, irmão, porque quem é salvo tem alegria de trabalhar para o Senhor, irmão. Eu não entendo como é que o crente é salvo e não tem alegria de trabalhar para esse Deus tão maravilhoso, que faz tudo na vida dele. E quando nós chegamos lá, irmãos, né, uma cena difícil, né? A irmã com um lado todo paralisado, o pastor com a maior dificuldade de colocá-la de um canto a outro, e aquilo nos comoveu demais, para dizendo minha esposa, né? E vamos orar. E antes de sair de lá, né, eu lembro que me parece que o pastor mesmo falou, olha, como foi ele que pediu, né, para vir já no domingo. Isso foi na quinta, né? No domingo ir para a escola dominical. Né? E aí até eu falei assim, né? Ele disse, olha, seria melhor a fisioterapeuta dar os primeiros incrementos nela aí, não? Né? Tem que sugerir isso aí, né? Mas quando foi no domingo, irmão, sinceramente, que eu vi a irmã Diná sair daqui, sozinha, caminhando, aquilo me emocionou demais, sabe? Do coração. Porque eu vejo aí, irmão, a mão de Deus fazendo acontecer, fazendo um milagre. Eu creio em milagre, viu? Eu vejo a mão de Deus movendo e removendo. Glória a Deus. Me permita, glória a Deus. Me permita, glória a Deus. Eu vi ali, quando essa mulher saiu caminhando, Deus faz milagre. Porque era impossível, irmão, pelo que a gente viu lá. A mulher não conseguia sequer mover a perna toda. Não é? Então isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. E Ele continua salvando. Ele continua libertando. Ele continua transformando. Como eu disse, a maior agência de transformação é esta aqui. Não é Palácio das Princesas. Não é albergue.
Não é aquele negócio de botar o jogar como tem lá perto de casa, tem lá os dois, né? Não. A grande agência de transformação é a igreja do Senhor. Agora a gente precisa acreditar e crer, continuar acreditando, orando a Deus. E concluindo, Paulo leva, ou melhor, o terceiro leva Paulo e Silas à sua casa, e lá, irmãos, põe a mesa, né? E Paulo, que era um missionário treinado, prega a palavra a toda a sua família, e toda a sua família ali se converte ao Senhor. Porque Jesus Cristo salva, porque Jesus Cristo transforma, porque Jesus Cristo dá vida a quem não tem vida. Jesus Cristo dá vida. Pelo que eu estou vendo aqui hoje, né, a gente não tem nem a pessoa que não é evangélica, né? E o que o pessoal passou, eu sempre gosto de fazer, perguntar se tem alguém, né, para Cristo nesta noite. Tá? Mas graças a Deus que todos estão convertidos. Mas que essas palavras, e a vida de Paulo, e a vida de missões, e a vida de oração, seja uma constante em nossas vidas. Não precisa ser, né, em orar, não, orador, não. Onde você estiver, diz a palavra de Deus. Lembra quando Salomão foi apresentar o templo ao povo? A oração dele, o que é que ele dizia? Né? Onde estiver um desses teus servos, Senhor, e ele abrir a sua boca e clamar, e pedir, e falar, e orar, que tu escute, que tu ouça as suas orações. E ele ouve, acredite, e ele faz. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Nós ainda vamos cantar o hino 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom aceito, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor,
convidamos a igreja a se colocar de pé. E vamos agradecer a Deus por esse dia. E pela vida de cada um aqui presente. E para essa oração eu convido o nosso pastor. Agradecemos, Senhor nosso Deus, pelos momentos, Senhor, felizes que Tu nos concedeste neste dia, vivemos com os Teus servos importados. E pedimos, Senhor, que Tu nos indique cada dia mais a consciência de sermos luz, de sermos cristãos, de cumprirmos, Senhor, nosso papel, de anunciar Jesus Cristo como a única esperança. Amém. E pedimos, Senhor, pelos enfermos da Tua igreja e de todas as outras igrejas espalhadas na terra. Pedimos pela vida espiritual, Senhor, da Tua igreja aqui. Faz, Senhor, com que todos nós, cada dia mais, cresçamos na graça e conhecimento do Teu Filho. E que tenhamos, Senhor, necessidade e vontade de vir à igreja, escola dominical, para aprender mais e vivermos na Tua paz. Leva em paz o Teu povo, Senhor, para as Tuas casas e dai a cada um de nós conhecimento da Tua palavra, vigor, força e alegria por sermos salvos e também por cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Abençoa a Tua serva que dirigiu o culto durante esse mês e o Teu servo que trouxe as Tuas palavras. Dai, Senhor, a cada um de nós, os Teus servos pregadores, ousadia, Senhor, em falar de Ti, em falar do Teu reino. E faz com que todos nós que estamos, Senhor, terminando este culto, possamos levar tudo que nós aqui vivemos espiritualmente para nos ajudar, Senhor, nos momentos difíceis. Faz com que nós, Senhor, possamos viver o espiritual para sermos mais do que vencedores na Tua palavra e no Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aceitar e com uma oração silenciosa está concluído este vídeo. Cuidado.